estamos de volta para você ao vivo e quarta-feira, a cada 15 dias, você sabe, tem o nosso quadro Saúde da Mulher com o Dr. Belarmino, que já está aqui comigo. Seja mais uma vez bem-vindo, doutor. Muito obrigada sempre, né, pela presença, pela participação que todos adoram. É o quadro que eu sempre falo, né, de mais sucesso aqui do Ver Mais, com toda certeza. Obrigado, Suzano. Boa tarde e dizer que, como sempre, cair no lugar comum é sempre, literalmente, um prazer estar aqui. Coisa boa. E uma honra. E obrigado para quem está em casa nos assistindo, que sempre nos acompanha. A gente estava comentando há pouco aqui, brevemente, que com muita gratidão que a gente reverencia a quem reconhece a nossa intenção, que é esclarecer e propiciar uma vida com mais qualidade. Passar isso para toda a sociedade com toda certeza. Doutor, hoje o nosso foco, até passando o pessoal de casa, é a infertilidade. Eu já começo perguntando o que é a tal infertilidade. É legal a gente esclarecer porque várias pessoas, as pessoas acham que é uma coisa, na verdade não é bem assim, né? Perfeito, Suzana. É diferente da esterilidade. Infertilidade é quando um casal que mantém vida sexual ativa durante um ano e não ocorre uma gravidez, havendo desejo de que ocorra. Ou seja, não usam nenhum método contraceptivo e essa gravidez não ocorre. Então, um ano tentando. O que pode gerar um pouco de dúvida é quanto a o que é vida sexual ativa. É ter relações todos os dias, esporadicamente? Não. Cada casal tem o seu ritmo, tem a sua engrenagem, digamos assim, e dentro desse período, mantendo relações sem cuidados e não ocorrendo a gravidez, após um ano, deve-se começar a fazer uma pesquisa para saber qual é a causa. Então quer dizer, na verdade, se o casal ele está tentando naquele um ano, a mulher parou o seu método contraceptivo, né, que tomava já há muito tempo, que isso é legal a gente voltar a esclarecer, que às vezes as pessoas acham que só porque tomou a pílula anticoncepcional durante muito tempo, vai ter mais dificuldade para engravidar depois. Não, isso é um mito, né? É um mito. Isso é bacana a gente sempre salientar isso aqui pro pessoal de casa. Esperamos. Com as perguntas aqui que a gente fez, né, ao vivo. Pois é, então, daí eles tentaram, durante esse um ano, nessa vida sexual ativa deles, que para eles é a natural, é a normal, não engravidou, aí sim pode ter algum problema, de infertilidade. Aí tem que se fazer uma pesquisa, porque tanto o homem quanto a mulher pode ter alguma disfunção, não é doença necessariamente. Então, sempre, porque a mulher, por ter um sistema reprodutor mais complexo, útero, ovário, trompas, ela é mais plausível de poder ter alguma alteração. E no homem, são somente dois fatores, na verdade. Pois é, vamos falar então dos fatores que causam a tal infertilidade. Os fatores masculinos seriam viroses ou patologias, infecções pegas na infância ou na adolescência ou mesmo na vida adulta. Tipo cachumba, catapora, sarampo. A gente ouve muitas vezes as tias, avós, alguma coisa, quando se referem à dificuldade de um casal de engravidar. Ah, mas meu filho, meu neto, tal, teve cachumba na infância e eles usam o termo recolheu. E, na verdade, é uma virose que ataca os testículos, pode ser das mais diversas ordens, e faz com que os testículos não produzam a quantidade ideal de espermatozoides. E essa redução faz com que o casal tenha dificuldade para engravidar depois. E tem como reverter isso, doutor? Tem como reverter, Suzana. Tem medicamentos que estimulam a produção do espermatozoide e um urologista, no caso, a gente pede o espermograma, que é um dos exames que faz esse diagnóstico, e uma vez analisando, a gente pede para a parceira levar essa requisição para o cônjuge, o parceiro, e ele vai até, após o exame feito, ao urologista, e ele vai medicar e dá para reverter totalmente. Até eu aproveito e já falo para você aí de casa que tem alguma dúvida sobre esse assunto, sobre a infertilidade, pode tirar sua dúvida ao vivo aqui conosco, tá? É só ligar para o 3340-0070, 3340-0070. Qual é o outro fator que você comentou por cima, por alto, doutor? Varicocele. Varicocele, o que é isso? Varicocele é como se tem varizes no corpo todo, pernas principalmente, né? Tanto o homem quanto a mulher. Alguns homens têm varizes na bolsa escrotal. Então, para poder eliminar o espermatozoide suficiente para poder ocorrer uma fecundação, tem que ter um jato. E se o condutor que leva esse esperma ele tiver muito dilatado, não há pressão
e acaba criando lagos dentro do testículo. Então, quando ejacula, não chega a quantidade suficiente para ocorrer a fecundação. Aí é feito, o urologista vai solicitar um ultrassom, ele no exame ele já vai verificar, não é o ginecologista que faz esse exame, nem o tratamento, é o urologista. E aí ele faz, o urologista encaminha a um radiologista, o radiologista vai passar o ultrassom na bolsa escrotal e vai ver que ali se existe ou não essa dilatação. Havendo essa dilatação, ela é 100% corrigível cirurgicamente. Quer dizer, daí a tal infertilidade vira depois fertilidade. Vira fertilidade. Se for por uma virose, trata-se a virose, ou então faz o indutor da espermatogênese, no caso, ou então se corrige a varicocele. O mais frequente é a varicocele. Dos homens, então, os 2 problemas mais comuns São seriam esses. E da mulher? Aí são muitos. Começamos até pela acidez da mucosa genital. Algumas mulheres têm uma acidez muito elevada, fazendo com que os espermatozoides morram assim que ocorre a relação. Então, há uma incompatibilidade entre o esperma eliminado e a mucosa que reveste, que recebe. Então, tem como medir esse pH e tem como corrigir também. Tá? Tem algum sintoma para a mulher saber se o pH dela é alto ou Não, faz parte da investigação, Suzana. Se a gente está pesquisando, viu que o parceiro está com o espermograma normal, está tudo ok, uma das formas é ver a acidez da mucosa genital. Olha só, tem como ver isso? Tem como ver, medir. Tem como medir. Qual seria o certo? O certo é você tem como, vamos supor, como tem medidor de temperatura, você tem medidor também de pH. Então, uma folhinha, como se faz para o teste de gravidez, por exemplo, para saber se está grávida ou não, umidificando, e ele muda de cor, assim você faz o teste do pH. Aí você tem que fazer algo alcalino para combater a acidez. Olha só, além desse fator pH, o que mais? Para investigar, a gente pode fazer também assim, uma histerossalpingografia. O que é que vem essa histerossalpingografia? Um palavrão, né? Vamos ver se o David consegue mostrar aqui. O útero é colocado, é um exame que mostra se a mulher não tem alguma aderência. Aqui estaria o canal vaginal e aqui nós temos a passagem por onde o espermatozoide vai passar, aqui em cima o esperma, né? Mostrando a fecundação. Então ele tem que migrar da vulva até a parte interna do útero e vir até que o ovário, aqui ocorre a fecundação, e depois os 2 juntos migram novamente para dentro do útero. A histerossalpingografia é colocado um contraste de iodo aqui dentro, isso é feito num laboratório e é injetado aqui dentro para ver se é permeável, para ver se o iodo passa. Porque se a mulher tiver uma infecção prévia e aqui houver uma aderência na trompa, vai dar uma gravidez tubária. Se ela tiver algum mioma interno, também vai aparecer. Então o desenho vai aparecer por contraste no raio-x e tem que ser bem delineado. Você tem que ver as trompas, que elas são pérvias, que não tem nada obstruindo. Por ultrassom nunca é possível ver nada. Não, porque o ultrassom, Suzana, ele mostra a parte externa. Você vê o tamanho do ovário, você vê a trompa, vê o útero, mas você não vê dentro se ele é permeável ou não. Aí tem que injetar um contraste para saber se passa. Entendi. Antes da gente continuar, a gente já tem alguém na linha. Alô, quem fala? Alô, boa tarde, Aline. Oi, Aline. Seja bem-vinda. Você fala de onde? Eu falo de Blumenau, na Itupavazinho eu moro. Ok, Aline, obrigada pela sua participação e pode fazer a sua pergunta aí para o Dr. Belarmino. A minha dúvida é assim, ó, eu tenho um menino de 4 anos, né? Eu tomei 1 ano injeção para não engravidar, depois que eu tive ele, né? E agora eu quero engravidar de novo, e vai fazer 2 anos agora que eu não tomo nada. Não estou tomando anticoncepcional, não estou tomando nada, nem injeção, e não fico. Eu queria saber se a injeção tem alguma coisa a ver com o respeito de não engravidar agora, entende? E no seu primeiro filho foi natural, foi planejado? Como é que foi, Aline? Foi tudo planejado. Eu esperava já, né? A gente estava cuidando, não estava cuidando, deixando acontecer mesmo, né? Tive um parto normal, tudo normal, minha gravidez, gestação, tudo normal. Só a dúvida é agora, assim, né? Sim, Por que a segunda gestação demora, assim? E aí, doutor? Boa pergunta dela. Tem que saber a idade dela, mas a princípio isso pode ocorrer, tanto é que está ocorrendo, Aline. Não significa que você tem algum problema, que você não vai engravidar a segunda vez. O que pode estar ocorrendo é que talvez os dias que vocês estão brincando não estão coincidindo com os dias que você está ovulando. Aí você pode se perguntar, mas por 2 anos
acontecem coisas muito mais inesperadas do que isso. Então, não desista, continue, e se a sua idade for um pouco mais elevada, no caso acima de 35 anos, que cai a fertilidade, é sugerido você procurar o seu ginecologista e fazer uma investigação detalhada, porque você pode entrar dentro dos fatores que eu estava comentando aqui com a Susan. Ela pode ter adquirido um desses fatores? Nesse período de 4 anos, ela pode ter tido uma outra cirurgia, por exemplo, e ficado alguma aderência, foi uma apendicectomia, alguma coisa. No próprio parto normal, será que não? Difícil, no parto normal é mais difícil, Suzana. Mas ela pode ter tido alguma infecção crônica, tipo uma candidíase, uma Gardnerella, alguma coisa do tipo. Que talvez nem ela saiba. Nem ela saiba e ocluiu a trompa e o óvulo não está passando. E até se ocorrer uma gravidez, pode vir uma gravidez subária. Então tem algum probleminha, Aline, mas tem que pesquisar. Ou pode ser, como o doutor falou, né? A casualidade, não está coincidindo. Não está coincidindo exatamente o dia certo. No período da ovulação dela. Exatamente, tá bom, Aline. Obrigada, muito obrigada aí pela sua participação. Doutor, agora a gente vai para um rápido intervalo, vamos para o intervalinho, depois a gente continua falando então dos fatores femininos, né? Nós voltamos já já. Dica Ver Mais. Quando for passear com seu cãozinho de estimação, prefira áreas gramadas, que causam menos impacto nas articulações dele. Já de volta com você e também, juntamente aqui, a gente com o Dr. Belarmino no nosso quadro Saúde da Mulher. E hoje o nosso assunto é infertilidade. Eu volto a falar, se você tiver alguma dúvida e quiser esclarecer, é só ligar para cá, 3340-0070. Doutor, nós falávamos anteriormente sobre os fatores, né, que envolvem a infertilidade, daí no caso femininos. A gente já citou o caso do pH, né? Que mais que a gente falou? Aderências. Idade avançada. A idade avançada, após um ano, cada ano, após os 35 anos, a mulher perde em torno de 20% da fertilidade. Então, o fator de idade conta. Porque depois dos 35? Depois dos 35 para cada ano que passa... Quer dizer, 37 já é 40% e assim vai? Não tão assim. Não, nem tão assim, mas em torno disso. Então, digamos assim, o ideal para uma gravidez seria entre 18 e 35 anos. Mas não que não possa ter depois disso. Mas é que a fertilidade realmente vai caindo. Outro fator que se usa muito frequente é a endometriose, que é diagnosticada através dos sintomas e, às vezes, por videolaparoscopia. É feito pequenas incisões, né, no abdômen, e com uma fibra óptica você consegue avaliar todo o aparelho reprodutor feminino, visualizando se a mulher tem algum problema de ovários ou de trompas e tal. E se tiver endometriose, esses focos são cauterizados e retirados e a mulher engravida na sequência. Outro fator que me chamou a atenção, que pode dar dificuldade de engravidar, é a obesidade. Por que isso, doutor? Primeiro porque a obesidade ela já significa que é uma disfunção generalizada do organismo. As glândulas não estão funcionando de maneira adequada. Então, como a tireoide, os ovários, são tudo glândulas, obviamente que também vai afetar a ovulação. E tem a parte anatômica, quer queira, quer não, a gordurinha que existe no meio do intestino vai estar comprimindo a parte reprodutora. E a trompa, ao contrário do que mostram os desenhos, que sempre mostra o ovário próximo das trompas, a obesidade pode comprimir e haver uma anomalia da anatomia. A trompa não fica tão próxima do ovário o suficiente devido à gordura para poder captar, porque na ponta da trompa tem uma mãozinha, tem uns filetes que captam esse óvulo. Olha só, que interessante. E se essa trompa não estiver bem justaposta do ovário, não vai pegar o óvulo. Então aquele congestionamento abdominal pode dificultar uma gravidez. Gente, olha que interessante, né? Vários fatores que a gente nem imaginava, né? Aí, doutor, outro fator que eu acho que influencia bastante, não sei se eu estou certa no meu raciocínio, ansiedade. Muito. É? Bloqueia total. A fixação, a obsessão, tipo, sendo que vem, tem que engravidar. Dificilmente a mulher vai conseguir. Não é questão... Tudo na vida é questão de metas. A gente tem que mentalizar, querer... Está tudo certo, tem objetivo. Agora sim, fixação significa obsessão. A vontade às avessas, age negativamente, não positivamente.
Tá? Quer dizer, o psicológico No influencia psicológico. muito. Suzana, isso pode parecer paradoxal, porque é uma vontade, então ela deveria se materializar. Mas nesse caso, a fixação, viver só para a gravidez, tanto é que tem muitos casos aí que a gente vê, adotou, engravida. Porque tirou o acontece um foco monte. da que tenho que engravidar. Tirou aquele pensamento Sim, só direcionado, né? exatamente. Bom, a gente já tem mais uma ligação. Alô, quem fala? Alô, boa tarde, é a Andréia, Oi, Andréia, seja bem-vinda. E você, fala de onde, Andréia? do Valparaíso. Aqui de Blumenau. Isso. Andréia, e aí, qual a sua pergunta? É que eu tive uma neném prematura esses tempos, então agora que eu tive infecção no útero. Eu quero saber por que eu não posso engravidar mais. O médico disse que eu não vou poder mais engravidar. Aline, Andréia. Andréia, essa é uma pergunta que requer uma consulta e a gente está aqui com a finalidade de esclarecer. Então teria que ter mais detalhes a seu respeito para poder saber o porquê de meu colega ter dito isso para você. Então, infelizmente, não vou poder lhe ajudar com esses dados, porque até prova o contrário, uma gravidez prematura não impediria, na teoria, de a mulher vir a ter uma outra gravidez. Mas o seu caso, somente mediante acompanhamento médico em consultório, uma coisa de fórum íntimo mesmo, para saber qual ponto abordar. De repente procure outro médico, né, Aline? Desculpa, Sempre André, é bom. Mas Andréia. André não teria como, são poucos os dados que a gente tem para poder avaliar, porque na verdade, reitero, o fato de ter tido uma gravidez prematura não a impede Não de influencia. ter outra. Se o colega disse, você tem que questioná-lo, por que eu não posso ter outra? Somente esse colega vai lhe responder aquele que lhe acompanhava. Tá aí. Obrigado pela pergunta e desculpa pela falta de resposta mediante os fatos. Não, imagina, né? É o fato, é o que acontece, mas muito obrigada pela sua participação, tá, Andréia? Doutor, só para a gente finalizar e saber certinho, o tratamento seria, então, tratar todas essas patologias que a gente citou agora. Qual é a causa, Descobrir né, qual é a Suzana? causa. Uma vez sabendo a causa, você vai nela e tenta revertê-la. E é toda uma tramitação, então aguarda-se um ano, vê se o fator masculino, o fator feminino, e, mediante os resultados, você corrige aquele que deu. Se for aderência, desfaz a aderência. Se for endometriose, faz a videolaparoscopia. Tem tudo como reverter. Tudo tem como reverter, é solucionável e a pior das situações é imaginar que não vai acontecer. Então tem que ficar um pouco low profile, ficar light para não obstruir o caminho. E sem ansiedade, né? Psicológico, como a gente já Light. falou, interfere muito. Gente, passando então os contatos do Dr. Belarmino. 3326-0102. Está aí na tela para você. 3326-0102. Doutor, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no Ver Mais, viu? Obrigado, Suzana. E rapidamente, eu queria deixar aqui registrado parabéns para o Hospital Santa Isabel, que completou agora o seu centenário e vem a ser aqui no sul do país uma referência em medicina. Então, o Hospital Santa Isabel, como médico do corpo clínico e aos meus colegas, parabéns a todos que fizeram desse hospital uma referência.